Paz do Senhor para todos os irmãos, grupos canadenses, amém? Vamos dar continuidade no propósito da leitura da Bíblia, Gênesis Apocalipse. Às 15 horas nós faremos no capítulo 12 de 2 Crônicas, versículo 2. Vamos ler o versículo 3. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como sititas e etíopes, e tomou as cidades fortes de Judá, tinha e Jerusalém, e veio a Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá que se ajuntavam em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém, serão os seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo e também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque ainda a Judá havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e treinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém. A cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era de sua mãe Naamá, amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou o coração para buscar o Senhor. Os atos, pois, de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro
nos livros da história, e Semaias o profeta, e Deido o vidente, conforme a relação das genealogias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13 de Segundas Crônicas. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel 3 anos, reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel, da cidade de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos. Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes, e pôs-se Abias em pé por cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão, e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de salvo? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E juntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, e sendo Roboão ainda jovem e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidais e esforçais contra o reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como as nações das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 cardeiros, logo se fez sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministravam ao Senhor são filhos de Arão. E os levitas se ocupam na sua obra, e queimam o Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro, e as suas lâmpadas para acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixaste, e eis que está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós.
Ó filho de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá, e a emboscada por trás deles. Então Judá olhou, e eis que tinha ele de pelejar por diante e por detrás. Assim clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou nas mãos de Judá, de maneira que Abias e o seu povo fizeram um grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiavam no Senhor, Deus de seus pais. E Abias conseguiu após Jeroboão, e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jessama com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas. E mais 7 atos, pois, de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Ido. Capítulo 14 do livro de 2 Crônicas, amém? Asa reina e vence a Zerá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar nos seus dias. Esteve a terra em paz 10 anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor do seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e os quebrou as 16 estátuas, e cortou os bosques, e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol. E o reino esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá. Porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muro, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda
está quieta diante de nós, pois buscarmos ao Senhor nosso Deus, buscarmos-lo e deu-nos repouso. Em redor edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e tiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros. E chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram Asa clamou ao Senhor, seu Deus, então saiu Asa contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Meressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes e Asa e o povo que estavam com ele, e perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia deles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e estavam dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as 17 malhadas do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo o Judá, e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e o buscardes, eu o acharei. Porém, só me deixardes, vós deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, eu o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para que saía, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque gente contra gente, a cidade contra a cidade se despedaçavam, porque Deus se conturbará
com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras, e a província dos profetas, filhos de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também as cidades que tomará nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque o Israel vinha a ele em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, e ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher, e juravam o homem do Senhor em alta voz, e juraram ao Senhor em alta voz com júbilo, e com trombetas e com buzinas. Todo o Judá se alegrou desde juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade os buscaram, e acharam, mas o Senhor lhes deu repouso em redor. E também Maaca, mãe do rei Asa, ela a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Será um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinham consagrado seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro, e utensílios, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Capítulo 16 de 2 Crônicas. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitavam em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e a ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retires de sobre mim,
E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon e a Dan, e a Abel-Maim, e todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo-o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o rei de Judá, e eles levaram as pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasa edificará, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Por que confiastes no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passaram por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se dignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa no mesmo tempo oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39 do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e, contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu. No ano 41 do seu reinado, e o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama, e se enchera de cheiros especiarias preparadas segundo a arte de perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Capítulo 17 de 2 Crônicas. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, de que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presente a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância, e exaltou o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os saltos e os bosques de Judá, e no 3º ano do seu reinado enviou eles os seus príncipes em Beail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a
Micaias, para ensinarem nas cidades de Judá. Amém? Até aqui. Amanhã nós damos continuidade.